Em um mundo repleto de vistas incríveis e belezas de tirar o fôlego, existe também um lado sombrio da aventura. Afinal, a aventura é um mundo onde os caçadores de emoções testam os limites da resistência humana, onde o perigo espreita em cada canto e onde um passo em falso pode significar a diferença entre a vida e a morte. De picos imponentes que alcançam os céus até profundezas perigosas que engolem a luz, esses lugares atraem aqueles com sede do extraordinário. O que motiva esses aventureiros a procurar lugares tão perigosos apesar dos riscos envolvidos? É a adrenalina ou a busca pela fama? Junte-se a nós para uma viagem pelas 20 atrações turísticas mais perigosas do mundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20ª Trilha da Escada para o Céu, Havaí. No litoral de Oahu, no Havaí, há uma trilha oficialmente chamada Escadas Haiku, mas mais conhecida como a Escada para o Céu. Esta notável escadaria foi construída durante a Segunda Guerra Mundial como um meio para os soldados acessarem uma estação de rádio ultra-secreta que fazia parte da rede de comunicações da Marinha dos Estados Unidos. A estação, localizada a uma altitude de 612 metros, foi crucial para enviar sinais para navios através de grandes distâncias pelo Oceano Pacífico. As escadas Haiku consistem em quase 39 degraus, abrangendo uma distância de cerca de 4 quilômetros. Os degraus ficam presos à parede íngreme da montanha, oferecendo vistas deslumbrantes da belíssima cordilheira de Koolau e do Oceano Pacífico. Em 2015, uma forte tempestade causou estragos em algumas partes das escadas, causando grandes danos. Em vez de realizar reparos, as autoridades cercaram a área e declararam a escada altamente perigosa, proibindo o acesso a ela. Apesar dessas restrições, a beleza das escadas Haiku continua famosa. Aventureiros e caçadores de emoções de todo o mundo são atraídos pelo desafio da subida e a promessa de uma vista incomparável lá em cima. 19ª A Estrada da Morte. O Caminho a Los Yungas, mais conhecido como o Caminho da Morte, na Bolívia, é uma estrada famosa por sua perigosa jornada ao longo de um caminho estreito escavado na beira de um penhasco nas montanhas. Esta estrada perigosa se estende por aproximadamente 60 quilômetros e conecta La Paz à exuberante floresta amazônica. À medida que desce por cerca de 3.350 quilômetros, a estrada estreita-se até ficar com apenas alguns metros de largura, com penhascos íngremes e quedas de até 600 metros em um dos lados. A ausência de grades de proteção, combinada com curvas frequentes e fortes chuvas, aumenta significativamente o perigo. Construída na década de 1930 por prisioneiros de guerra paraguaios, a Estrada da Morte tem uma história sombria e já foi a principal rota para veículos que viajavam entre La Paz e a região da floresta. A fama da estrada cresceu devido ao elevado número de mortes que aconteceram nela, com uma estimativa de 200 a 300 viajantes morrendo a cada ano antes que melhorias fossem feitas. Apesar do perigo, as vistas deslumbrantes das cachoeiras que ficam ao longo da estrada e a rica biodiversidade da floresta tropical ao redor atraem caçadores de emoção de todo o mundo até hoje. Esses aventureiros são extremamente atraídos por esta estrada, ansiosos para experimentar o passeio emocionante e as paisagens de tirar o fôlego. Os ciclistas muitas vezes navegam pelas curvas fechadas e atravessam trechos estreitos com descidas íngremes, aumentando a adrenalina. Nos últimos anos, uma nova rota mais segura foi construída para desviar a maior parte do tráfego de veículos da Estrada da Morte, tornando-a um destino popular para ciclistas. Várias empresas de turismo oferecem passeios guiados de bicicleta, fornecendo equipamentos de segurança e instruções para ajudar a reduzir os riscos. 18ª Monte Everest. Atravessando as nuvens, o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, representa o maior desafio do planeta para os alpinistas. Seu cume, envolto eternamente em neve e gelo, chama os aventureiros mais corajosos para conquistarem suas encostas congeladas. No Everest, a cada passo o ar se torna mais rarefeito, transformando cada respiração em uma luta. As temperaturas caem para números arrepiantes, e o vento implacável uiva como um fantasma. O deslizamento de gelo é mais um dos perigos constantes, e os efeitos da altitude na saúde podem atingir até o alpinista mais experiente.
A viagem ao pico do Everest é tão desafiadora quanto emocionante. Os alpinistas precisam passar pela perigosa Cachoeira de Khumbu, uma cascata de gelo imponente cheia de aberturas profundas. A perigosa subida é repleta de terreno rochoso e o infame Hillary Step, uma parede de rocha quase vertical nomeada em homenagem a Edmund Hillary, que, junto com Tenzing Norgay, alcançou o cume pela primeira vez em 1953. Nestas altitudes extremas, o corpo humano começa a vacilar devido à falta de oxigênio. Há uma determinada altitude a partir da qual esses efeitos se intensificam ainda mais, chamada pelos alpinistas de zona da morte. Depois dela, o risco de hipotermia está sempre presente, e o cérebro e os pulmões estão desesperados por oxigênio, fazendo de cada decisão uma escolha de vida ou morte. Apesar dessa dura realidade, os alpinistas são atraídos ao Everest todos os anos, movidos por uma mistura de ambição, aventura e o desejo de estar no topo do mundo. 17ª. A reserva de Diamond Bay. Situado na atraente área residencial de Vaucluse, perto de Sydney, capital da Austrália, este lugar deslumbrante foi destaque de vários influenciadores do Instagram que mostraram suas vistas incríveis para o mundo. A reserva é conhecida pelas suas vistas espetaculares do litoral, incluindo penhascos e águas cristalinas. As bordas do penhasco se inclinam perigosamente sobre o Oceano Pacífico, proporcionando um cenário impressionante que é irresistível para a fotografia. No entanto, esta beleza traz consigo um perigo significativo. Os penhascos não são apenas íngremes, mas também instáveis em alguns lugares, aumentando o risco de quedas. Tragicamente, a busca pela foto perfeita levou a vários acidentes fatais. Entre eles, uma jovem de 16 anos perdeu a vida depois de escorregar e cair nas rochas, enquanto uma mulher de 27 anos também teve uma queda mortal ao tentar tirar uma selfie. A área se tornou um ponto agitado para turistas amantes de selfies, muitas vezes em grandes grupos, o que aumenta ainda mais o risco de acidentes. As autoridades locais vêm apelando aos visitantes para que tenham cuidado extremo e respeitem as barreiras de segurança. Apesar destes avisos, o apelo da paisagem dramática e cheia de pontos perigosos continua a atrair aqueles que procuram fotografias inesquecíveis, ainda que às vezes a um custo alto demais. 16ª. Monte Huashan. O Monte Huashan, uma das 5 montanhas sagradas da China, é famoso por seu perigoso caminho feito de tábuas, muitas vezes considerado uma das trilhas mais perigosas do mundo. Esse caminho de tábuas envolve atravessar estreitas tábuas de madeira parafusadas na parede rochosa de um imponente pico de 2.133 metros. A trilha leva a um pequeno e antigo santuário taoísta localizado no cume. Embora os trilheiros sejam protegidos por equipamentos e cordas de segurança, a altura e o perigo fazem desta uma experiência aterrorizante. A história do Monte Huashan amplia sua beleza. Ele tem sido um centro de espiritualidade taoísta há séculos, com vários templos e abrigos pontilhando suas encostas. A geografia única da montanha tem 5 picos distintos, cada um com suas próprias características distintas: os picos Norte, Sul, Leste, Oeste e o Pico Central. O Pico Sul, o mais alto de todos, oferece amplas vistas impressionantes da paisagem ao redor, incluindo vislumbres do rio Wei, que fica nas proximidades. O Monte Huashan não é apenas um local de significado espiritual, mas também uma demonstração das capacidades da engenharia antiga. O caminho de madeira foi originalmente elaborado e construído por monges e peregrinos há mais de 1000 anos, mostrando sua incrível determinação e habilidade. Hoje, a montanha continua sendo um local popular de peregrinação e uma atração turística, atraindo visitantes de todo o mundo que buscam experimentar sua beleza inspiradora e sua história profunda. 15ª. Half Dome. O Half Dome é uma impressionante formação de granito no Parque Nacional de Yosemite. É uma das trilhas mais icônicas e formidáveis dos Estados Unidos. A trilha oferece uma viagem inesquecível por algumas das paisagens mais atraentes do parque, chegando ao clímax em uma subida desafiadora pela acentuada encosta de uma rocha. Esta rocha imponente, que se eleva cerca de 246 metros acima do nível do mar, atrai milhares de aventureiros todos os anos que estão ansiosos para conhecer suas vistas impressionantes. A trilha cobre entre 22 e 25 quilômetros ida e volta, dependendo da rota, e envolve uma subida que tem quase 1.500 metros de elevação. Os 122 metros finais desta jornada épica são particularmente assustadores. Aqui, os trilheiros precisam escalar uma parede rochosa quase vertical, contando com cabos de aço instalados ao longo da rota para apoio. Estes cabos ancorados na rocha oferecem um tipo de corrimão bem desafiador,
Mas a subida ainda exige uma força considerável nos braços, além de nervos de aço, é claro. A subida é conhecida pela intensa exposição às forças da natureza. Mudanças repentinas no tempo são comuns, e a chuva pode tornar a superfície da rocha perigosamente escorregadia. Além disso, a temperatura pode variar significativamente, do calor extremo no verão a condições congelantes na primavera e no outono. Os trilheiros são aconselhados a começar de manhã cedo para evitar tempestades à tarde e a estar preparados para mudanças rápidas no clima. 14ª. Skellig Michael, Irlanda. No litoral acidentado do condado de Kerry, na Irlanda, há uma rocha de altura imponente que é envolta por lendas e mistérios. Skellig Michael. Este patrimônio mundial da Unesco, que remonta ao século VI, já foi um lar remoto para os primeiros monges cristãos, que buscavam privacidade e realização espiritual. Hoje em dia, alguns aventureiros enfrentam as águas agitadas do Atlântico e sobem mais de 600 degraus de pedra antigos, que muitas vezes ficam escorregadios com os respingos do mar e o crescimento de musgo. No cume, eles são recebidos pelas cabanas de pedra, conhecidas como clochans, que os monges construíram cuidadosamente com suas próprias mãos, sem o uso de cimento. Estas cabanas, que ficam perigosamente perto das bordas íngremes da ilha, resistiram ao teste do tempo e das condições meteorológicas, constituindo uma prova da incrível resiliência e engenhosidade arquitetônica dos monges. O isolamento da ilha não só proporcionou um lar para estes monges, mas também permitiu a preservação da vegetação e de animais únicos, incluindo papagaios do mar e aves marinhas raras que fazem ninhos nos seus penhascos acidentados. O ambiente único da ilha capturou até a imaginação dos cineastas, servindo como cenário na saga Star Wars. A combinação de beleza natural de Skellig Michael, seu significado histórico e o impacto cultural fazem dessa formação geológica um destino verdadeiramente cativante. 13ª. Ponte Perrine. A Ponte Perrine, um feito notável da engenharia localizado no estado americano de Idaho, se estende majestosamente sobre o rio Snake, o rio mais longo do estado. Esta estrutura icônica, concluída em 1976, é comemorada como a primeira ponte em arco dos Estados Unidos a atravessar um vale inteiro. A 152 metros acima do rio Snake, ela é a ponte mais alta de Idaho e um símbolo da cidade de Twin Falls. A ponte não é apenas uma maravilha da construção, mas também um ponto de encontro para entusiastas de aventura. Ela é um dos poucos lugares nos Estados Unidos onde o base jumping é legalizado, atraindo caçadores de emoção de todo o mundo. Todo mês de setembro, a ponte é a sede do Festival da Ponte Perrine, que inclui um evento de base jumping que atrai grandes multidões e exibe os saltos ousados de atletas habilidosos. Apesar de sua beleza e da emoção que traz, a Ponte Perrine tem um lado mais sombrio. A alta elevação e o fácil acesso infelizmente a tornaram um cenário para suicídios. As autoridades locais instalaram centrais de atendimento para pessoas em crise e aumentaram as patrulhas em um esforço para evitar essas tragédias. Turistas e moradores locais visitam a ponte para desfrutar de suas vistas panorâmicas do cânion do rio Snake, assistir os corajosos praticantes de base jumping e apreciar a complexa engenharia envolvida em sua construção. Nas proximidades, o rio Snake oferece outras atrações também, como as cachoeiras de Shoshone, muitas vezes chamadas de Niágara do Oeste, aumentando ainda mais as atrações desta região cênica. 12ª. Ponte Trift. A Ponte Trift, uma surpreendente maravilha da engenharia moderna, detém o título de ponte suspensa mais longa dos Alpes suíços. Estendendo-se por impressionantes 560 metros através de um profundo vale estreito e suspensa a mais de 100 metros acima da base gelada da geleira Trift, esta ponte oferece uma experiência cheia de adrenalina. Ela foi construída como parte de um esforço para apoiar a usina hidrelétrica instalada na região em 2004, que aproveita o degelo da montanha para gerar eletricidade. A construção da usina foi um feito por si só, envolvendo planejamento cuidadoso e engenharia de ponta para gerenciar o escoamento das geleiras com segurança. A ponte oferece vistas inspiradoras dos picos íngremes cobertos de neve e da paisagem intocada das alturas. Ela também apresenta um desafio emocionante para aqueles que gostam de desbravar terrenos como esse. A Ponte Trift foi projetada com a segurança em mente, com cabos e suportes robustos, ainda que o fato dela balançar e a altura extrema ainda possam ser assustadores. Apesar de sua aparência dramática, a ponte é considerada menos arriscada em comparação com a infame Ponte de Vidro da China, conhecida por seu piso transparente e altura extrema. 11ª. El Caminito del Rei. Na Espanha, uma passarela que já teve a má fama de ser a mais perigosa do mundo foi revitalizada com medidas de segurança de última geração,
embora ainda mantenha uma aparência um tanto intimidadora. Este caminho estreito, perigosamente preso aos altos penhascos do desfiladeiro de Chorro, em Málaga, na Espanha, oferece vistas deslumbrantes da paisagem rochosa e das águas brilhantes do rio Guadalhorce. Originalmente construído no início do século XX para fornecer acesso aos trabalhadores que construíam a usina hidrelétrica próxima, o caminho, conhecido como El Caminito del Rey, caiu em grave abandono ao longo das décadas. No final da década de 1990, seu estado deteriorado levou a vários acidentes fatais, dando a ela uma reputação bastante sombria. As tábuas de madeira do caminho estavam apodrecendo e seções da passarela haviam desmoronado, tornando-a um desafio extremo mesmo para os praticantes de trilha mais experientes. Em 2015, um grande projeto de restauração foi realizado para transformar o Caminito del Rey em uma experiência mais segura, porém ainda emocionante. A passarela foi reconstruída com novos suportes de aço e painéis de vidro reforçado, proporcionando aos visitantes uma base segura e vistas deslumbrantes. A reforma preservou as estruturas e passagens estreitas originais que dão acesso às suas alturas dramáticas, ao mesmo tempo em que introduziu recursos de segurança modernos, como corrimãos e barreiras protetivas. Hoje, o Caminito del Rey atrai caçadores de emoção de todo o mundo. O caminho conta com trechos sobre pontes de suspensão que atravessam vales profundos e mirantes com fundo de vidro que oferecem uma vista aérea do vale abaixo. 10ª. A Depressão de Danakil. Nas profundezas da região remota da Etiópia conhecida como Triângulo de Afar, fica a Depressão de Danakil, um dos lugares mais quentes e inóspitos da Terra. Esta paisagem de outro mundo é repleta de vastas planícies de sal, lagos de lava borbulhante e estranhas formações coloridas de enxofre que criam um arco-íris hipnotizante de amarelos, verdes e brancos vibrantes. Aqui, as temperaturas podem subir acima de 50 graus Celsius, tornando-o um dos lugares habitados mais quentes do planeta. O ar é pesado, com forte cheiro de enxofre, e pode queimar os olhos e a garganta. Apesar das condições extremas, a Depressão de Danakil é um lugar de beleza marcante, quase alienígena, e um tesouro de maravilhas científicas. A área é o lar de algumas das características geológicas mais únicas da Terra, incluindo o vulcão de Ertaale, um dos poucos lagos de lava continuamente ativos no mundo. Esta região também é um ponto muito ativo para micro-organismos que prosperam nos ambientes mais adversos, fornecendo informações valiosas sobre o potencial de vida em outros planetas. Além de sua importância científica, a Depressão de Danakil é rica em história e cultura. Os povos Afar, uma tribo nômade, habitam esta região há séculos, adaptando seu modo de vida ao ambiente desafiador do local. 9ª. Parque Nacional de Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone é amplamente considerado um dos locais mais incríveis dos Estados Unidos, atraindo visitantes de todo o mundo. Abrangendo quase 9.000 km², este vasto destino de férias é famoso por suas paisagens selvagens e vistas belíssimas, com mais de 10.000 atrações geotérmicas, incluindo inúmeras fontes termais e geysers. No entanto, ele também é conhecido por ser um destino perigoso para turistas. Explorar Yellowstone não é uma tarefa fácil, pois nele fica um dos maiores supervulcões ativos do mundo, conhecido como Caldeira de Yellowstone. A atividade geotérmica do parque é, ao mesmo tempo, hipnotizante e perigosa. Os visitantes frequentemente se deparam com fontes termais ferventes, como o icônico Old Faithful, que entra em erupção com um espetáculo de vapor e água aproximadamente a cada 90 minutos. O parque também abriga a Grande Fonte Prismática, a maior fonte de águas termais dos Estados Unidos, conhecida por suas impressionantes cores de arco-íris. Os encontros com a vida selvagem acrescentam outra camada de emoção e perigo. Yellowstone é o lar de uma grande variedade de animais, incluindo ursos pardos, lobos, búfalos americanos e cervos. Embora esses animais sejam uma grande atração para os entusiastas da natureza, eles podem representar sérios riscos se não forem respeitados e observados de uma distância segura. Ignorar os sinais de alerta e as diretrizes de segurança pode resultar em ferimentos graves, com alguns turistas ficando gravemente machucados. Apesar dos perigos, a beleza natural do parque e as suas características geotérmicas únicas continuam a cativar milhões de visitantes a cada ano. 8ª. Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. Normalmente, quando as pessoas entram em uma zona restrita de um parque nacional, elas correm o risco de serem vistas e presas por um guarda florestal. No entanto, no Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, os perigos vão muito além de problemas com a lei.
De acordo com cientistas do Observatório de Vulcões do Havaí, a atividade recente do vulcão Kilauea desencadeou uma série de perigos graves. A erupção do vulcão levou à liberação de níveis perigosos de gases vulcânicos, como dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Esses gases podem formar uma névoa espessa e tóxica conhecida como VOG, que pode causar problemas respiratórios e afetar a saúde de forma generalizada. Além disso, a erupção aumenta o risco de eventos explosivos, o que pode lançar rochas vulcânicas, cinzas e bombas de lava através de grandes distâncias, criando um ambiente imprevisível e mortal. Além disso, os fragmentos de vidro vulcânico que são lançados durante as erupções não são apenas perigosos para respirar, mas também podem causar irritação severa e danos ao sistema respiratório. Esses fragmentos são frequentemente afiados, capazes de causar ferimentos internos se inalados ou se entrarem em contato com a pele. 7ª, Monte Branco. O pico mais alto dos Alpes, o Monte Branco, fica na fronteira entre a França e a Itália, elevando-se a uma altura impressionante de 488 metros. Este cume majestoso apresenta um enorme desafio para os alpinistas e montanhistas. Todos os anos, ele atrai milhares de aventureiros ansiosos para conquistar suas alturas imponentes e experimentar sua beleza única. A subida não é para os fracos, pois a rota está repleta de perigos, como mudanças repentinas no clima, cachoeiras de gelo e quedas abruptas. O clima no Monte Branco é notoriamente imprevisível, com tempestades capazes de chegar rapidamente, transformando um dia de céu aberto em uma situação perigosa em poucos minutos. As cachoeiras congeladas são uma ameaça constante, e os alpinistas devem estar vigilantes e bem informados sobre as condições da neve para evitar desastres. Os campos de gelo da montanha, incluindo o famoso Mar de Gelo, escondem buracos que podem ser mortais se não forem navegados com cuidado. Apesar desses perigos, a viagem oferece uma visão ampla e deslumbrante de cima da montanha, com vistas que se estendem até onde os olhos alcançam. A visão do sol nascendo sobre os picos cobertos de neve é uma recompensa inesquecível para quem chega ao topo. A subida é uma experiência profundamente gratificante para quem está bem preparado. Os alpinistas devem ser experientes, estar devidamente equipados e, idealmente, serem guiados por profissionais para navegar com segurança pela rota técnica e cuidar dos riscos envolvidos em uma escalada de alta altitude. 6ª, Buraco Azul, Belize. No litoral de Belize, há uma incrível maravilha natural que atrai mergulhadores de todo o mundo: o Grande Buraco Azul. Esta enorme depressão geológica tem mais de 300 metros de largura e 124 metros de profundidade, tornando-a um patrimônio mundial da Unesco. Formada durante a última era do gelo, quando os níveis do mar eram muito mais baixos, ela já foi um sistema de cavernas secas. Conforme o oceano subia, as cavernas inundaram, criando o espetacular fenômeno subaquático que vemos hoje. Sob sua superfície fica um desafiador mundo subaquático com fortes correntes e visibilidade limitada, tornando este um mergulho somente para os mais experientes. As paredes cheias de pontas desta formação oceânica estão repletas de vida, abrigando um ecossistema vibrante que inclui várias espécies de tubarões, como o tubarão de Recife caribenho e o tubarão cabeça chata. As arraias deslizam graciosamente pelas águas, e as complexas formações de corais fornecem um habitat para uma infinidade de criaturas marinhas. Quanto mais fundo você vai, mais você encontra formações geológicas fascinantes, como estalactites, que são um indício das antigas origens do local. Todo verão, famílias em busca de emoções por todo o mundo descem ao Monte Huachuan atraídas pelas histórias de seu encanto místico e segredos desconhecidos. Entre esses aventureiros, as crianças são muitas vezes as mais interessadas, atraídas pelas atrações da montanha como se fosse um parque de diversões. Elas escalam suas encostas, navegam por suas cavernas de gelo e exploram as antigas florestas com uma energia que às vezes beira a imprudência. Em um desses verões, um grupo de crianças, incluindo o curioso Max, a ousada Zoe e a imaginativa Emma, aventuraram-se montanha acima com suas famílias. Seus pais, entusiasmados com as férias de aventura, não sabiam dos perigos que os esperavam. Quando as crianças pisaram nas trilhas, seus olhos brilhavam de empolgação, desavisadas das profundas mudanças que podem ocorrer a qualquer momento na região. A montanha tinha seus próprios planos. A cada passo que as crianças davam, o chão abaixo delas parecia mudar. Caminhos que antes pareciam seguros tornaram-se perigosos e rotas familiares se retorciam em labirintos irreconhecíveis. O encanto do Monte Huachuan começou a se revelar com força total, tecendo ilusões e manipulando o ambiente para desafiar e confundir. Max, Zoe e Emma
Determinados a descobrir os segredos da montanha, continuaram em frente apesar do perigo crescente. Sua jornada os levou até o coração da montanha, onde um antigo templo estava enterrado sob séculos de gelo e pedra. Segundo as lendas, este templo guarda o maior tesouro, um amuleto mágico da sorte capaz de controlar a magia da montanha. Como as lendas locais que cercam o Monte Huashan influenciam o comportamento dos turistas, particularmente as crianças? Quais poderiam ser alguns perigos das atrações turísticas que parecem encantadoras ou mágicas? Deixe sua opinião nos comentários. Quinta, Trolltunga. No coração da deslumbrante região dos fiordes da Noruega, inclinando-se sobre um penhasco íngreme a mais de 700 metros acima do lago Hingedalsvatnet, encontra-se o Trolltunga, que quer dizer a língua do troll. Esta icônica formação rochosa, semelhante a uma língua saindo da encosta da montanha, tornou-se uma grande atração para praticantes de trilha e fotografia de todo o mundo. A trilha até o Trolltunga não é para os fracos. É uma viagem desafiadora de 28 quilômetros, ida e volta, que envolve subidas altas, terreno rochoso e clima imprevisível. A jornada começa na vila de Skjegedal, onde os trilheiros podem ver restos do antigo teleférico usado para transportar mercadorias para o lado da montanha. Conforme você segue em direção ao Trolltunga, o cenário se torna cada vez mais dramático, com amplas vistas dos fiordes ao redor, vales exuberantes e picos imponentes. Ao longo da trilha, você encontrará pequenos lagos, cachoeiras e flores silvestres vibrantes durante os meses do verão. A trilha é normalmente feita entre junho e setembro, quando a trilha está livre de neve e as horas do dia são longas. No entanto, mesmo no verão, o clima pode mudar rapidamente e os trilheiros devem estar preparados para tudo, desde sol intenso até chuva repentina e ventos fortes. A Associação Norueguesa de Trilha mantém o trajeto e oferece mapas e guias detalhados para garantir a segurança dos aventureiros. Quarta, Piscina do Diabo. A Piscina do Diabo fica no topo das Cataratas de Vitória, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. As Cataratas de Vitória são conhecidas por suas vastas dimensões e pelo imenso volume de água que cai por seus precipícios, criando um rugido estrondoso que pode ser ouvido a quilômetros de distância. A piscina fica no rio Zambezi, que forma a fronteira natural entre a Zâmbia e o Zimbábue, e é conhecida por sua experiência emocionante e única. Durante a estação seca, o nível da água cai significativamente, revelando uma saliência rochosa que cria uma barreira natural. Esta formação, embora escorregadia, cria uma espécie de rede de segurança que evita que os nadadores sejam arrastados para as bordas. A piscina oferece vistas deslumbrantes da queda acentuada da cachoeira, e os visitantes mais corajosos podem experimentar a emoção de estar tão perto da queda. A área ao redor da Piscina do Diabo é o lar de uma rica diversidade de vida selvagem, incluindo hipopótamos e crocodilos, que são um lembrete constante da natureza indomada do rio Zambezi. As próprias cachoeiras têm sido um ponto de interesse para exploradores e cientistas desde o século XIX. David Livingstone, o famoso missionário e explorador escocês, foi um dos primeiros europeus a documentar as cataratas e deu-lhe seu nome em homenagem à Rainha Vitória. Além de sua beleza natural, a Piscina do Diabo tornou-se um local significativo para o turismo de aventura. O ousado nado na piscina é geralmente realizado sob o olhar atento de guias experientes. Terceira, Cueva del Viento. No México existe uma caverna vertical hipnotizante, a maior de seu tipo, que chega a surpreendentes 305 metros de profundidade. Esta enorme maravilha natural, conhecida como Cueva del Viento, convida os exploradores mais destemidos a descer por suas imensas dimensões. Esta descida na profunda pela escuridão da caverna oferece uma aventura emocionante que atrai caçadores de emoção de todo o mundo. As dimensões impressionantes e a profundidade da caverna criam um ambiente único. A temperatura no seu interior permanece relativamente constante, criando um habitat estável para uma grande variedade de vida selvagem. Além das andorinhas que espiralam em torno da entrada da caverna ao amanhecer e ao anoitecer, ocasionalmente é possível avistar espécies raras de morcegos que usam a caverna como dormitório. As paredes da caverna, adornadas por cubos de gelo e pilares naturais, brilham sob os feixes de luz que entram pela abertura, revelando complexas formações minerais que levaram milhares de anos para se desenvolverem. O eco natural da caverna amplifica todos os sons, desde o vento sussurrante até o ocasional gotejamento distante de água, criando uma experiência auditiva de outro mundo. Os aventureiros devem navegar pela descida com muito cuidado, pois as condições traiçoeiras da caverna, como bordas estreitas e quedas repentinas, exigem habilidade e equipamentos de alta qualidade.
O perigo iminente durante esta exploração emocionante ressalta a natureza formidável da caverna, tornando-a um desafio respeitável entre exploradores experientes e entusiastas de aventura. Segunda, Monte Cervino. Elevando-se majestosamente sobre o belo vilarejo de Zermatt, na Suíça, o Monte Cervino se destaca como uma das montanhas mais emblemáticas do mundo. Seu formato único de pirâmide atinge uma altura impressionante de mais de 4.000 metros acima do nível do mar, cativando a imaginação e despertando sentimentos de incredulidade e admiração durante séculos. No entanto, o Monte Cervino não é uma escalada para os fracos. Suas encostas altas e íngremes, o clima imprevisível e a altitude extrema representam desafios significativos até mesmo para os alpinistas mais experientes. Apesar desses perigos, o Monte Cervino continua a atrair aventureiros com sua beleza irresistível e o emocionante desafio de alcançar seu cume. A vista do topo do Monte Cervino é simplesmente de tirar o fôlego, oferecendo um amplo espetáculo que deixa os alpinistas fascinados. Primeira, Ponte Golden Gate. A Ponte Golden Gate, um símbolo icônico da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, é conhecida por suas vistas deslumbrantes e beleza arquitetônica. Atravessando aproximadamente 2,7 quilômetros, ela conecta São Francisco ao Condado de Marin e é celebrada por sua impressionante cor laranja internacionalmente famosa, que contrasta lindamente com o céu. O parque ao redor oferece uma gama diversificada de atividades. A área é ideal para nadar, tomar sol, pescar, fazer piqueniques e caminhadas, com trilhas como a trilha costeira, proporcionando belos passeios com vistas impressionantes do Oceano Pacífico. No entanto, as águas ao redor da Ponte Golden Gate são notoriamente perigosas devido às correntes poderosas e imprevisíveis que convergem neste canal estreito. Os fluxos contínuos podem criar condições perigosas, transformando águas calmas em ondas turbulentas em poucos instantes. Além disso, a área está sujeita a neblina espessa e mudanças repentinas no clima, o que pode complicar ainda mais a navegação. A geografia única, onde as águas frias do Pacífico encontram as águas mais quentes da Baía de São Francisco, cria estas condições desafiadoras. A combinação de fortes correntes e perigos subaquáticos ocultos torna a área notória entre nadadores e mergulhadores experientes. Esta reputação rendeu a Golden Gate um lugar nas histórias marítimas como um ponto onde a cautela é essencial. Esperamos que você tenha gostado desta viagem às atrações turísticas mais perigosas do mundo. Deixe suas ideias e comentários abaixo.